Olá! Seguindo nossa exploração sobre inteligência, vamos encarar aquela ideia comum. Testes de QI medem só a habilidade de fazer provas. Pois é, essa é uma crítica bem frequente, né? Sim, parece lógico. Afinal, saber sentar, focar, seguir instruções, isso ajuda tanto em testes quanto na escola, certo? Mas será que é só isso mesmo? É uma pergunta super válida. E o jeito de investigar isso, assim, cientificamente, é ver se esses scores de QI têm alguma relação com o que acontece fora da sala de teste. Na vida real mesmo. Entendi. Tipo, se eles preveem alguma coisa importante. Exato. Se os scores se correlacionam com desfechos importantes da vida, então eles medem algo mais substancial. Senão, bom, aí a crítica se sustenta. E quando a gente olha os dados, o que a gente encontra? Olha, o que a gente encontra é uma variedade imensa de correlações. É bem interessante. Sério? Tipo o quê, por exemplo? Por exemplo, quanto maior o QI, maior a tendência de melhores resultados educacionais, mais anos de estudo, notas melhores, esse tipo de coisa. Certo, isso faz sentido. Tem a ver com o ambiente acadêmico. Mas e fora dali? Então, no trabalho também. A gente vê ligações com maior renda, melhor desempenho avaliado por supervisores, mais prestígio na profissão. Promoções, talvez? Isso, promoções também. Mas o que eu acho que realmente surpreende muita gente é que vai além disso. Como assim? Sim, as conexões se estendem para áreas bem inesperadas. Há correlações positivas também com resultados de saúde, Saúde. Tipo, tipo maior longevidade e melhor saúde física e mental em geral. E olha que interessante, até mesmo com criatividade e o QI dos filhos dessa pessoa. nossa, é uma rede de associações bem ampla mesmo. Uhum. E imagino que exista o outro lado da moeda, né? As correlações negativas. Exatamente. Um QI mais alto está associado a uma menor probabilidade de certos desfechos. Ah, tipo, menos coisas ruins acontecendo. Isso. Menos envolvimento com comportamento criminoso, por exemplo. Menor chance de viver na pobreza ou ficar desempregado por longos períodos. E na saúde, você mencionou correlações positivas. Tem negativas também? Tem sim. Menor risco de morte por doença cardiovascular, demência, acidentes, até menor propensão ao tabagismo e esquizofrenia. Caramba! E outros como menor taxa de divórcio e, curiosamente, menos rigidez de pensamento, mais abertura. Ah, e o mais curioso para mim é pensar que quem criou esses testes talvez nem imaginasse isso tudo. Pois é, a intenção original não era prever longevidade ou risco de divórcio, mas as relações aparecem nos dados, consistentemente. Essas correlações são, nossa, bem impressionantes. Mas elas contam a história toda. Quão fortes são essas ligações na prática? Imagino que não seja um para um, né? Ótima pergunta. Não, não é um para um. A força varia bastante. Ah, tá. A correlação entre QI e desempenho em testes educacionais, por exemplo, é bem alta. Fica ali por volta de 0,70, o que é considerado forte. Ok. Já com a renda, é mais modesta, perto de 0,30. Bem mais baixo. Sim, porque a renda, claro, depende de um monte de outras coisas. Ambição, personalidade, rede de contatos, oportunidades, até sorte, né? Faz sentido. E tem um ponto super importante. Correlações não são destino e nem são imutáveis. Elas podem mudar com o contexto histórico e social. Ah, é? Tem exemplo disso? Tem. Durante a Segunda Guerra Mundial na Grã-Bretanha, por exemplo, a correlação entre QI e sobrevivência foi negativa por um tempo, provavelmente porque os mais inteligentes estavam em posições de mais risco. Depois isso se inverteu. Interessante. E tem exceções. Tipo, situações onde um QI alto se correlaciona com algo que a gente normalmente não veria como bom. Ou o contrário. Existem sim. Por exemplo, miopia e anorexia nervosa são um pouquinho mais comuns em pessoas com QI mais alto. São exceções favoráveis só no sentido técnico da correlação ser positiva, claro. Entendi. A direção da estatística. Isso. E do lado negativo, o divórcio. Tem correlação negativa com QI, ou seja, menos divórcio entre quem tem QI mais alto.
Mas, assim, em situações de abuso ou infidelidade, por exemplo, se divorciar pode ser a decisão mais inteligente e mais adaptativa. Claro. Isso tudo só reforça a ideia de que a relação é probabilística. Inteligência aumenta certas chances, facilita algumas coisas, mas não sela o destino de ninguém. Fatores como família, motivação, resiliência, tudo isso é crucial. E como isso se parece na prática? Tem estudos que acompanham as pessoas por muito tempo para ver isso? Tem sim, e um dos mais famosos é o Estudo Genético do Gênio, do Thurman, um clássico. Ah, já ouvi falar. Aquele que pegou crianças com QI altíssimo, né? Esse mesmo. Começou lá nos anos 20. Acompanham mais de 1.500 crianças superdotadas por décadas, vida adentro. E o que ele mostrou, no geral? Bom, em geral, eles tiveram mais saúde, foram muito bem na escola, claro, e mantiveram um QI elevado na vida adulta. Esperado, né? Sim, mas também alcançaram níveis educacionais e carreiras de muito mais prestígio que a média da população. A taxa de criminalidade entre eles foi baixíssima. Impressionante. E na vida pessoal? Casaram-se mais, divorciaram-se um pouquinho menos que a média, os filhos deles também tiveram QI acima da média, e eles relataram mais satisfação na vida, na aposentadoria, e tiveram maior longevidade. Nossa, que estudo rico. Muito! E outros estudos mais recentes, como o SNPY, que foca em jovens com altas habilidades matemáticas, mostram padrões bem semelhantes de sucesso educacional e profissional. Ok, isso é bem convincente sobre o QI medir algo além da prova. Mas voltando àquela crítica inicial, e as tais estratégias de fazer teste? Sabe, eliminar alternativas, chutar com mais chance, controlar o tempo, isso não inflou os resultados de quem é bom nisso? Olha, essas estratégias podem dar uma pequena ajuda, sim, não dá para negar. Mas elas não são o fator principal que explica o desempenho. Não. Não. Não existe evidência sólida de uma habilidade geral de fazer testes que seja distinta da inteligência geral, o famoso fator G, sabe? Aquela capacidade cognitiva que é comum a várias tarefas. O que os testes de QI medem predominantemente é esse fator G. Mas e ansiedade? Tem gente que fica muito nervosa na hora da prova, isso não atrapalha? Ah, sim, a ansiedade de teste é real e pode atrapalhar bastante uma minoria de pessoas, com certeza. Mas isso é mais uma questão de nervosismo, pensamentos negativos, do que uma falta de capacidade cognitiva em si. E é algo que pode ser gerenciado com preparação, técnicas de relaxamento, até terapia em casos mais sérios. Não invalida o que o teste mede fundamentalmente. Entendi. Então, para a gente amarrar essa nossa conversa de hoje, aquela ideia de que testes de QI medem só a técnica de fazer provas, parece que não se sustenta muito bem quando a gente olha para as evidências, né? Exato. Os scores mostram conexões consistentes, ainda que de forças variadas, com uma gama enorme de resultados importantes na vida real, da educação à saúde, passando pelo trabalho. Isso deixa a gente pensando, né? Com certeza. E talvez a reflexão final seja essa. Se esses testes, mesmo sem terem sido criados para isso, se correlacionam com tantos aspectos diferentes da nossa vida, desde o sucesso profissional até quanto tempo a gente vive, o que isso realmente nos diz sobre a natureza fundamental dessa capacidade cognitiva que eles estão capturando? E o quão profundamente ela pode de fato influenciar a nossa jornada pela vida?